Estamos chegando aqui na sexta-feira, mais uma véspera de fechamento de mercado. Mercado este que fecha sábado, mais ou menos às 6 horas, tá? Ainda é para confirmar, mas acredito que seja este horário, tá? Um breve fechamento da última rodada. Nosso time então fechou com 52 pontos. Fizemos um time para valorizar, né? Tendo em vista que a gente foi mal na primeira rodada, no quesito valorização, né? Então a gente fez um time, armou o time, fizemos 3.5 cartoletas. Cartoletas essas que vão fazer com certeza a diferença da metade para o final do jogo, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a escalação da terceira rodada. Vários times com os jogos durante a semana, caso de Grêmio, casos de outros times que estão na Libertadores, tá? Então a gente tem que ficar ciente e de olho numa possível jogadores poupados, né, preservados, que a rodada da Libertadores, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, começam na terça-feira ainda. Então vamos lá, vamos começar com o goleiro. Primeiramente eu trago opções boas de pontuação, opções de valorização e vou avisando aqui para vocês, tá? Nessa rodada, eu gosto então do Everton, tá? Não vejo o Palmeiras fazendo SG, tá? Mas numa opção de pontuação, né? Acredito que o Flamengo vai finalizar muito. O Everton é um bom goleiro, tá? Tem chance aí de estar fazendo uma boa pontuação. E ele fez uma rodada com SG e a outra, salvo engano, ele não jogou, tá? Cássio falhando muito. Fábio, pessoal, uma boa opção para essa rodada, tá? O Everson, uma opção legal para essa rodada, tá? A gente tem que ficar de olho no quesito de valorização, tá? Esse ano já vai ser um pouquinho diferente, tá? Vai ser mais difícil de valorizar, mas também mais difícil de desvalorizar, tá? É do script do jogo, tá? É uma coisa que eles já haviam avisado e com certeza tá fazendo diferença esse ano, tá? Também válido, já que eu falei da valorização, tá? É a questão que a gente está na terceira rodada. Então agora, até a última rodada do campeonato, tá? A valorização passa a ser normal, tá? Jogador que está positivo precisa fazer uma pontuação um pouquinho a mais, jogador que está negativo tem tudo para valorizar. Claro, tudo isso depende de uma boa atuação, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos seguir aí. Um breve adentro, mas bem importante, tá? Gosto do Rossi, mas já escalei ele 2 rodadas e as duas ele foi mal, ficou abaixo aí do que a gente esperava. Essa rodada eu gosto do Gatito, tá? E do Marquezinho. Marquezinho um pouquinho mais arriscado, mas o que eu vejo, o Grêmio tem um jogo, acredito que fácil, contra o Cuiabá. Lembro que o Grêmio sempre tem uma dificuldade com times mais fáceis. Eu não digo dificuldade para vencer, mas talvez possivelmente leve um gol, tá? E o Marquezinho ele seria importante apenas num cenário de SG. Pode ver que na última ele fez SG e fez 5 pontos. Se não tivesse o SG, mesmo ganhando de 2 a 0, não fez boas defesas, né? Não contribuiu tanto pro time. Então a gente vai fazer o bug do goleiro, tá, pessoal? Vamos pegar algum goleiro aqui. Aqui, ó, o João Vitor, excelente. E para reserva daí a gente bota o Gatito, que teoricamente vai ser o titular, tá? Gatito Fernandes. Acredito que tem tudo para fazer mais um SG. A zaga do Fluminense ainda não tá tão sólida, mas pro adversário ser o Juventude em casa, eu acredito que sim, tem a boa possibilidade de estar fazendo SG, tá? Juventude tá surpreendendo, começou muito bem esse início de campeonato, tá, pessoal? É válido a ressalva, né? Salvo engano, ganhou de 2 a 0 do Corinthians durante a semana. Claro, foi falha do Cássio, mas ganhou, né? 3 pontos, não importa como veio, o importante é 3 pontos. E na primeira rodada empatou com o Criciúma. Baita jogo também. Partimos então aos zagueiros, tá? Eu vou trazer primeiramente boas opções e depois eu vou com o nosso escalado, tá? Nessa rodada, eu gosto aqui do Maurício Lemos. Olha aqui, é o que eu falei antes. Ele tá bem desvalorizado, mas mesmo assim, para ele valorizar, ele precisa estar fazendo mais ou menos 7, 8 pontos, tá? Eu gosto dele, já vou escalar ele. Uma participação ofensiva ele é bom, defensivo ele é seguro, tá? Na última rodada, o Galo decepcionou. Galo e Criciúma, isso? Jogo encaminhado, Galo ganhando. No finalzinho tomaram o gol. Um empate com gosto amargo, mas que pegou vários cartoleiros, né, de surpresa e tirou sem dúvidas o SG de muita gente, tá, pessoal?
Outra boa opção para essa rodada, tá? Eu gosto do Léo Pereira, tá? Igor Rabelo eu acho uma boa opção. Kaique Rocha e Pedro Jeromel, tá? Informações de última hora, Grêmio e Cuiabá. Cuiabá tem um jogador chato, Daverson, sempre acha um gol contra o time que joga, por mais que perca, ele sempre tinha achado um gol, pelo que eu vi, por razões de disciplina, ele foi cortado da viagem e não tá na delegação do Cuiabá para vir a Porto Alegre. Então, o Jeromel passa a ser uma boa opção. Lembro que o Grêmio tem um jogo terça-feira pela Libertadores, tá? Mas ao que tudo indica, o Jeromel vai a jogo. Jeromel, que uma das condições para ele renovar com o Grêmio foi apenas fazer jogos em Porto Alegre. Então eu acredito que ele não vá ao jogo da Libertadores e possivelmente seja poupado, tá? Seja poupado na Libertadores. Então ele vai, a princípio, ser escalado pelo Grêmio. Caso o Jeromel não seja escalado, a nossa outra opção vai ser o Kaique Rocha, tá, pessoal? Eu acredito que o Atlético em casa empata ou vença do Inter, tá? O Atlético que na sua casa é um time bem chato de jogar, questões de estádio, enfim, é o time armado. Eu acredito que o resultado de 2-0 para o Grêmio nessa quarta-feira tenha sido sim uma zebra, né? Perdemos bastante pontos por isso, mas o Atlético estava encaixado, né? Tava vindo de bons jogos, bons resultados, então seguimos. Na lateral, pessoal, gosto do Juninho Capixaba, excelente opção, tanto para pontuação quanto valorização, tá? Gosto do Guilherme Arana também, tá? Marcelo, pessoal, observe, sem dúvidas, eu acredito que ele seja um jogador que vai valorizar. 2 pontos ele faz fácil durante o jogo, tá? Caso vinha o SG, melhor ainda. Não sei se é o jogo do SG ou é um clássico, né, pessoal? Mas a gente tem que ficar de olho, tá? Também vale dar ressalva, o Fluminense joga durante a semana, né? Então, mesmo que eu falei pro Grêmio, eu falo pro Fluminense, tem que ficar de olho se o time vai. A gente teria que ter uma base. Esse jogo é domingo às 4 da tarde, então provavelmente quando a gente souber o time que vai ser mandado a campo, a gente já vai ter fechado no mercado. Diferente do que acontece com o Grêmio, tá? Se a gente vê que o Grêmio vai com força máxima, acredito que sim, é válido a gente botar mais jogadores do Grêmio. Mas enquanto tem essa indecisão, tem essa questão de poupar possíveis jogadores, não é válido investir, entrar com muitos jogadores do Grêmio, tá? Mas o jogo é sábado, às 18h30, então eu acredito que até o fechamento do mercado a escalação do Grêmio já seja postada, divulgada, tá? Outra boa opção aqui, pessoal, é o Esquivel, tá? Gosto dele. Mike, pessoal, bom jogador também. Cuiabano do Grêmio, não sei se joga, tá? Mas uma opção que eu gosto para essa rodada é o João Pedro, aqui do Grêmio. Não jogou os últimos jogos, acredito que possa estar fazendo uma boa partida. Essa pontuação ele tira só com desarmes, tá? Mas se pegar o SG, excelente, tá? Lembro que essa rodada eu tô tentando fazer um meio termo entre valorização e entre pontuação, tá? No primeira rodada a gente não valorizou tanto, tá? Também não pontuou tanto. Na segunda a gente já valorizou um pouquinho legal, mas também não fez uma pontuação expressiva, tá? Então agora a gente tem que começar a fazer o misto. Não podemos olhar apenas para valorização, né? Tendo em vista que os adversários, concorrentes e ligas estão disparando, né? Então o bom seria nós fazer o misto, principalmente que as apostas dessem certo, né? Pro meio de campo eu gosto, pessoal, eu gosto muito do Arias, tá? Jogador diferenciado, acredito que se tiver gol, se tiver participação do Fluminense, vai ser com ele, tá? Mas por uma questão, tem que ver a questão financeira também, tá? Se fica dentro do padrão do time, eu acredito que não, tá? Para essa rodada, De La Cruz, pessoal, baita opção, acredito que ele vai seguir mantendo a constância. Pode desvalorizar um pouquinho, acredito que uma pontuação média de 9 pontos para o meio campo é alta. E ele tem que participar de gol, só ele jogando, simplesmente ele não faz essa pontuação. Então é um pouquinho arriscado tendo em vista a dificuldade da partida, principalmente do histórico de resultado e de jogos do Palmeiras, tá? Então tem que ficar de olho. Rascaeta decepcionou, pessoal. 2 rodadas já que ele não faz boas pontuações, tá? Scarpa, pessoal, dos mais caros, é o que eu gosto para essa rodada, tá? Mas não vou com ele,
tá? Cristaldo, pessoal, se a gente vê que ele vai ser escalado, que ele vai jogar, é uma baita opção para rodada, pessoal. Ele é o meio armador do Grêmio, então o que chegar de bola no ataque, eu acredito que vai passar por ele. E eu acredito que o Grêmio não tende a ter dificuldade nesse jogo. Claro, se o Grêmio for com força máxima. Uma aposta, pessoal, tava olhando, eu não escalaria ele, mas por uma questão de valorização, pessoal. É clássico, Ganso é um jogador de partidas importantes, tá? Tanto ele quanto o Lima, tá? Não vem numa boa fase, mas vendo essa questão da valorização, eu acredito que a gente vai com ele principalmente por isso, tá? E outra opção no meio do campo, tá? É um jogador que tá jogando de atacante, tá? Cadê? Tassimito, Tassigol, tá? Vai jogar um clássico Bavi. Pelo que eu assisti os últimos 2 jogos do Bahia, ele tem jogado na parte da frente, tá? Ele tem jogado como atacante do Bahia. Então, tendo em vista isso, eu acredito que seja uma baita opção para nós, tá, pessoal? E questão de valorização também, né? 3 pontinhos, eu acho que ele faz fácil. Vejo o Bahia favorito para esse duelo, tá, pessoal? Por mais que o Vitória esteja precisando do resultado, né? Tá difícil por lá, hein? Mais uma vez, vamos com ele, não preciso falar nada. Joga um clássico onde o time é favorito, é o principal atacante do time, tá? Uma questão, tá? Eu não vejo viável tá dobrando ele e Paulinho, é um ou outro, tá? Porque senão acontece igual aconteceu no jogo de quarta-feira, onde o Criciúma onde o jogo empatou, um jogo xoxo, poucos gols. A gente teve a sorte que o Hulk deu assistência e a gente estava com ele no time. Mas se tivesse com ele e o Paulinho, a gente já teria desvalorizado aí quase 4 cartoletas, né? Então é importante, pessoal. É importante ficar atento a isso, tá? É difícil de fazer 9 pontos? É, mas, cara, é o principal atacante do Cartola. Ele e o Pedro aqui esse ano eu acredito que vão ser os 2 atacantes que vão despontar, tá? Então já falei, Pedro uma boa opção, seja participando de gol ou não participando. Acredito que o Flamengo, mesmo jogando fora de casa, tem uma superioridade sobre o Palmeiras. Tem que ver se o jogo do Palmeiras é na Arena, no Allianz, ou se é na... Agora me fugiu o nome, mas no estádio que está cedido para eles jogar, enquanto o Allianz Parque está ocupado com shows, enfim, tá? O Veguete, baita opção, pessoal, tá? É um dos 3 e mais 2. Resumo é isso. Chiquinho, pessoal, gosto dele para rodada, mas eu acredito que ele não faça 8 pontos, só se vir uma mitada aí dele, tá, pessoal? Luiz Henrique, baita opção, pessoal. Tive assistindo o jogo do Botafogo ontem. Botafogo que jogou contra o Atlético Goianiense, isso. Jogo de 1-0. O ataque do Botafogo perdeu muitos gols, isso é verdade. Mas é um time que chega, é um time que finaliza. Nessa rodada joga em casa contra o Juventude. Então eu acredito que faça sim. Até talvez o time faça um SG, isso eu acredito sim, mas que seja de superioridade, seja de pressão, né? Pode ser um jogo onde o Botafogo logo acha um gol e se fecha, como foi o caso de ontem, como pode ser um jogo que o Botafogo tente a partida inteira, né? Ou que eu acredito que o Juventude vai chegar e vai jogar fechado. Ele não está precisando correr atrás do resultado. Juventude que vem de um empate e de uma vitória para um time que subiu da Série B é bons resultados, né? Comparado aos demais aí que estão concorrendo por. Eu digo que o Campeonato de Juventude vai ser escapar do rebaixamento. E é evidente, um time que sobe hoje, se não é um time grande que cai, ele não tem estrutura para bater de frente com os demais. Então tem que ser realista, pessoal. Tá? Gosto do Caleri para rodada, mas seria mais uma aposta, né? Mas acredito que sim. Salvo se mais uma vez o São Paulo perder o jogo, tá? Eu acredito que seja o fim da era Carpini. Tem que ficar atento, tá? Cano, pessoal, baita opção para rodada. Gosto muito dele, tá? E vamos estar escalando o Cano, tá, pessoal? E outra boa opção, então, que eu ia trazer para vocês, Júnior Santos, tá? Temos que ver numa questão de cartoleta, ou é Júnior Santos ou é Luiz Henrique, tá? Vamos ver o treinador, se a gente conseguir fechar assim melhor, mas se não a gente... É o que eu esperava. A gente vai tentar botar o Milito, tá, pessoal?
Acredito que seja um técnico com uma boa opção aí de pontuação, né? Assim como ele foi na última rodada, eu acredito que ele seja de novo. Outra boa opção, pessoal, o Arthur Jorge, tá? Gosto dele também para a rodada, tá? E vamos fazer aquilo lá que a gente tinha falado. O Júnior Santos. Duas opções, pessoal. Gabriel Milito, gosto dele, acredito que vence o clássico. Ou pensar num jogo um pouco mais tranquilo, eu acredito que seja o Arthur Jorge. Vendo agora, né, eu acredito que sejam as duas opções principais da rodada, a gente vai com o Arthur Jorge, tá? Mas tem outra boa opção, tá, que eu gosto para a rodada, é o Cuca e o Tite. Assim como o Diniz. São três boas opções, mas eu acredito que nesse momento o valor deles ainda é alto para uma comparado aí à condição do nosso time, tá, pessoal? A gente está bem exposto, exposto principalmente com Fluminense, Atlético Mineiro, tá? E Botafogo. Então a gente tem que ficar de olho numa possível escalação do Grêmio, tá? Que se eu acredito que se o Grêmio for com força máxima, o Grêmio vence essa partida, aí a gente pode pensar talvez no Cristaldo no meio de campo, tá? Talvez poupar um pouquinho dos jogadores aqui e investir no Luiz Henrique na frente, mas vamos deixar o mercado falar por si. Acredito que a gente está fazendo o vídeo cedo, logo na abertura, né? O mercado abriu hoje pela manhã, então acredito que ainda tem muita coisa para acontecer até fechar o mercado aí no sábado à tarde, tá, pessoal? Opções, nada mais do que a gente já falou antes, tá? Boas opções, bons jogadores. Jefinho ontem se machucou a princípio no jogo, não sei se vai a campo, tá? Tem que ficar de olho. E pessoal, um jogador, agora que eu tava vendo ele aqui, lembrando dele, é o Flaco, né, pessoal? O Flaco é craque, tá tentando, pessoal, tá chutando, tá finalizando, a bola não tá entrando. Mas o Palmeiras vem numa má fase também. Eu acredito que logo ele venha fazer gols, tá? E ele é um jogador que ele sabe fazer gol. Então eu acredito aí que quando vir vai vir imitada dele. Duas opções, pessoal, Cano ou Hulk, tá? Frente ao jogo, tá? São duas baitas opções. Eu gosto tanto do Hulk quanto do Cano, tá? E eu acredito que se o Payet não jogar no Vasco e mais outro jogador não jogar, eu acredito que seja um jogo para vários gols, tá? Talvez não venha SG, tá? A gente só tem o Marcelo aqui na zaga em razão da pontuação dele em jogo, tá? O SG é bônus, claro, mas eu acredito que seja um jogo talvez um 2-2, 2-1, 3-2, jogos com gols, tá, pessoal? Assim como é clássico, né? E bora lá, pessoal, esse é o nosso time que vai a campo. Desejo uma boa sorte, que seja uma baita rodada aí para nós. Fiquem ligados aí. A princípio, se a gente mudar o nosso time, né, de forma com bastante mudanças, né? Eu trago aqui um novo vídeo de atualização, coisa breve, só atualizando entradas e saídas, tá, pessoal? Seja uma baita rodada aí para nós. Vamos lá, uma boa sorte a todos. Bora para cima.